Olá amigos e amigas, aqui estou para apresentar mais um vídeo. Esse tem por título O que é o planejamento reencarnatório? Agradeço a Deus a oportunidade de gravar mais um vídeo. Agradeço a todos vocês que têm me acompanhado aqui em meu canal do YouTube. Agradeço muito a sua gentileza e peço que, se for possível, compartilhe os meus vídeos, se inscreva em meu canal, comente com os amigos e as amigas também sobre esse meu canal, onde nós fazemos um trabalho divulgando o bem, falando de Deus, falando de Jesus, falando da nossa vida, do nosso dia a dia, como podemos superar as dificuldades. E o planejamento reencarnatório, ele existe justamente para que nós tenhamos um caminho para nós seguirmos. O retorno a um novo corpo, através da reencarnação, ele ocorre para o crescimento do espírito. É um processo educativo, nunca é um processo punitivo. Encarado dessa forma, não há um número definido de encarnações para o espírito. Sobre a lei, sobre a chamada lei de causa e efeito, é que atua a lei de misericórdia, que é uma das variantes da lei de amor, que é uma lei de Deus. Os processos não se dão de forma linear, isto é, não se passa pelo que se causou ao outro, na mesma proporção e na mesma intensidade. As circunstâncias a que um espírito está sujeito numa encarnação expiatória são sempre atenuadas pela misericórdia divina. Uma reencarnação expiatória é aquela em que existe um planejamento para que você passe por algo que vai lhe causar dor. Não é um castigo divino, mas é uma necessidade que você precisa e tem que passar e que está correlato ou está em relação com aquilo que você fez em reencarnações anteriores e você tem uma dívida a pagar. Mas a misericórdia divina faz com que você tenha uma pena atenuada. A chamada lei de causa e efeito não é como a pena de talião, não é um olho por olho, dente por dente. Às vezes, no período entre reencarnações, o espírito atravessa sofrimentos, que é o resultado de suas atitudes quando no corpo físico, nessa reencarnação ou em reencarnações anteriores. Ou seja, não é um olho por olho, dente por dente, porque Deus, misericordioso como Ele atenua as nossas dívidas e faz com que nós, através do planejamento reencarnatório, possamos escolher aquilo que nós temos condições de superar. Ao reencarnar para aprender, os processos a que estará sujeito não poderão ser idênticos aos que proporcionou aos outros, em face do que aprendeu nos intervalos entre uma reencarnação e outra, ou seja, quando estagiou no mundo dos espíritos, bem como em função da necessidade de educar-se através de estratégias amorosas que estão fundamentadas nas leis de Deus. Em geral, as reencarnações são planejadas com antecipação, cujo tempo de preparo será proporcional às necessidades educativas do espírito. Quanto mais evoluído o espírito for, maior o seu tempo de intervalo entre reencarnações. Consequentemente, mais tempo terá ele para o seu planejamento. Ou seja, quanto mais evoluído, mais vai demorar o espírito para retornar ao corpo físico. Mais tempo ele terá para fazer um planejamento, estudar, aprender no mundo dos espíritos, que é o plano espiritual, que está em torno de nós, não é um local circunscrito, mas está em torno de nós. Então, esse espírito, em razão de ter melhor observado as leis de Deus, ele terá condições maiores para fazer um planejamento. E isso certamente o ajudará.
O planejamento exigirá o concurso de muitos espíritos, os quais participarão direta ou indiretamente das realizações ou das relações futuras do reencarnante. Na maioria das vezes, nós, em razão de sermos ainda espíritos imperfeitos, não temos condições de participar do planejamento reencarnatório, que é feito então por um grupo de espíritos que examinam as nossas condições intelectuais e morais e, a partir dessa análise, dessa avaliação, então eles elaboram estratégias para uma futura reencarnação. Tais preparativos vão desde a escolha dos pais até o tipo e detalhes do corpo que utilizará o espírito. Ou seja, tudo exige realmente um planejamento. Claro que nós, através do livre-arbítrio, podemos fazer mudanças nesse planejamento. Mas escolhe-se o gênero de provas que se atravessará, o tipo de morte, muitas vezes, que se terá, as principais experiências que deverão ocorrer após o nascimento. Isso não significa que nós já temos um destino traçado. Não é isso que significa o planejamento reencarnatório. O planejamento, como nós aprendemos aqui, trabalhando profissionalmente, por exemplo, nós fazemos um planejamento que nem sempre dá certo, nem sempre ocorre da forma como esperávamos. Um planejamento reencarnatório também existem essas possibilidades de não sermos capazes de realizar aquilo que deveríamos e poderíamos realizar. Mas chega no momento, a gente acaba realmente fugindo ou acaba realmente não realizando aquilo que poderíamos realizar. Porque uma coisa é certa, todo planejamento reencarnatório ele está dentro das nossas condições morais e intelectuais. Os reencontros que se darão também estão dentro do planejamento. As doenças que se terá, no caso das expiações, qual a época mais propícia para se reencarnar, entre outras situações. Tais experiências planejadas se dão no nível de probabilidades, conforme falamos anteriormente, probabilidades, podendo haver alterações, a depender das necessidades do espírito, bem como de seu livre-arbítrio e de terceiros, aqueles que convivem com o espírito. Fundamental é perceber que, embora planejado, o destino e a existência da pressão externa das experiências pregressas, o livre-arbítrio ele é soberano, podendo alterar quaisquer daqueles fatores. As escolhas havidas, que sejam diferentes do planejamento, levarão a consequências. Toda ação gera consequências, que poderão ser positivas ou negativas para o espírito. O espírito, após a reencarnação, poderá alterar seu planejamento. Poderá ele adquirir novos compromissos, como também fugir de outros. Poderá ampliar suas realizações previstas, como também diminuí-las. A vida na Terra, ela deixa de ser um acaso para ter um objetivo. Cada ação humana tem implicações, pois nada mesmo ocorre por acaso. Tudo existe uma razão, uma explicação. Não se volta à Terra, porém, como se vai a uma colônia de férias. A Terra não é uma instância de lazer. Viver é construir para o espírito. Estar no corpo físico é conscientizar-se da responsabilidade por vários processos de aprendizagem que o universo nos faculta. Aqui se está para aprender. Não se deve desprezar o mundo social ou o corpo, pois, mesmo sendo a realidade espiritual matriz geradora, não é exclusiva e nem deve contribuir para alienação ao mundo dos ditos vivos, espíritos encarnados.
há uma complementariedade entre a vida material e a espiritual. Viver na Terra, portanto, aspirando a uma vida melhor após a morte, é legítimo. Porém, não se deve ser um fim em si. O espírito não pode esquecer que, além de almejar o seu progresso, deve tornar também o mundo material um local bom, um local melhor de se viver. O meu progresso, o seu progresso, ajudará no progresso do mundo. O passado espiritual, ele tem influência decisiva nesse processo de escolha. As ligações com desafetos são geradoras de encontros para que se refaçam os laços de família, os laços de inimizade e até os de ódio também. Os desafetos geralmente nascem próximos ou até juntos para transformarem os seus sentimentos aversivos em amor, aprendendo dessa forma o real significado da vida. A prova ou as provas e expiações a que estão submetidos os espíritos decorrem desses compromissos pregressos. Tais compromissos são vulgarmente chamados de dívidas, cujos correspondentes processos de resgates são sempre mesmo, educativos. Cada escolha do espírito tem implicações com o direito dos outros. Não devemos nos esquecer disso, de maneira nenhuma. Então, amigos e amigas, esse é o planejamento reencarnatório. É para isso que existe o planejamento reencarnatório. Não estamos soltos no planeta, no universo. Nós temos um compromisso firmado conosco mesmo, através do planejamento reencarnatório. Pensemos nisso, estudemos sobre esse assunto, que é imensamente interessante. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.